Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer expressões aritméticas, como calcular operações aritméticas com vetores. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse, certo? Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse exercício, que pede para fazer um programa que calcula a expressão matemática a seguir e que exiba na tela o seu valor. Então, a expressão é A igual a B mais C menos 5D, onde B, C e D são vetores de 3 elementos que devem ser lidos da entrada padrão, nesta ordem, certo? Esse é um exercício que eu peguei lá da plataforma LOP, no entanto, lá na plataforma eu acredito que ele está incompleto, porque eu tentei executar, submeter o meu código lá e não estava funcionando a entrada. Então, eu peguei o exemplo de lá, mas não consegui executar lá por isso, certo? Então, só dando os créditos aqui à plataforma LOP, onde eu encontrei esse exercício. Então, vamos lá. Resumindo, o nosso programa ele tem que calcular essa expressão aqui, certo? E para isso a gente precisa ler os três vetores. Então, primeiramente, nós vamos criar os vetores, certo? Então, para criar um vetor, eu vou definir da mesma forma como a gente define variáveis, certo? Então, eu vou definir o vetor B igual a colchetes, que é essa definição de um vetor com a diferença de uma variável, É uma variável que recebe aqui essas duas barrinhas, esses dois colchetes, Que significa um vetor. Então aqui, depois que nós criamos o vetor B, nós temos que receber os valores do vetor B, Temos que preencher o vetor B. Então, aqui nós vamos fazer uma estrutura contada, for, certo? Para preencher esse vetor. Então, eu vou criar um contador i igual a 0. Esse contador i, ele é menor do que 3, por quê? Porque nós temos um vetor que tem 3 elementos, então a gente coloca aqui menor do que 3, certo? E mais para incrementar mais um a cada repetição. Então, aí nós vamos ler os valores desse vetor. Então, para preencher o vetor, nós vamos colocar aqui B na posição I, certo? Então, aqui nós chamamos o vetor que nós definimos e dizemos qual a posição que nós queremos inserir esse valor que nós vamos receber através do prompt. Então, aqui nós digitamos prompt, digite um número. E aí, esse vetor ele vai receber números inteiros, Que devem ser lidos como padrão, onde B, C e D são vetores de 3 elementos que devem ser lidos da entrada padrão. Não tem dizendo aqui sobre os valores ser inteiros ou reais, então aqui eu vou colocar valores reais. Então aqui eu vou colocar number, certo? Então, quando a gente coloca aqui esse comando number, nós estamos dizendo que os valores que nós vamos receber nesse vetor são valores numéricos. Por quê? Porque o prompt, por si só, ele lê string, Então, quando você utiliza o prompt sozinho, você está recebendo ali, armazenando no seu vetor ou na sua variável, uma string. Então, quando nós temos que fazer operações que envolvem principalmente a soma, Que aí a gente pode, por exemplo, na soma de strings, a gente junta duas palavras. E na soma de números, nós somamos dois números. Então, se o número for lido como string, ao invés de somá-los, nós vamos juntá-los. Não sei se deu para vocês entenderem isso. Mas nesse caso, nós vamos utilizar aqui o number para não dar esse problema, certo? Então, aqui, quando finalizar esses comandos, esse bloco de comandos, nós vamos ter o nosso vetor B. Então, aqui eu vou colocar o texto B, para a gente saber qual é o valor do vetor.
e vou concatenar com o vetor B que nós já temos preenchido. Isso daqui, na plataforma LOP, não tem necessidade, certo? Pelo contrário, se você colocar isso aqui, vai diferenciar da resposta esperada lá na plataforma, por ser uma plataforma voltada para avaliação. Você fez o código como esperado. Mas nesse caso serve para a gente fazer os testes e ver se está funcionando corretamente. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa para os demais vetores, né? Nós vamos criar um vetor C e vamos preencher esse vetor do mesmo jeito. Então vai seguir a mesma estrutura, mudando apenas o contador. Lembrando que sempre que nós tivermos uma estrutura de repetição contada, os contadores as variáveis contadores que a gente definiu aqui na repetição, ela tem que ser diferente em cada estrutura, certo? Então aqui eu mudei a variável para J. E aqui o vetor que vai receber o número agora vai ser o vetor C. Então vejam que a estrutura para receber os valores é idêntica. Por quê? Porque nós temos 3 vetores do mesmo tamanho, certo? Então, mais uma vez, aqui eu vou colocar um alert mostrando o vetor C, certo? Então, eu estou copiando aqui e colando, mas para ser um pouco mais rápido. Mas prestem atenção na hora de fazer de copiar e colar aqui, porque pode ser que dê algum erro. Então, sempre tenham atenção na hora de alterar os valores certinhos, certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa para o vetor D, né? Então, aqui, vetor D, declarei o vetor como o vetor D, né? E aí eu vou alterar aqui as variáveis do contador da minha repetição, que não pode ser igual às anteriores. Então, aqui eu coloquei a letra K. E aí aqui eu vou receber o vetor D na posição K. Então, esse valor que eu vou receber, eu vou armazenar aqui no vetor D, certo? E aí vou mostrar aqui o vetor D para a gente saber que ele foi preenchido. Depois disso, nós já temos todos os vetores preenchidos. Nós vamos executar a soma, ou melhor, as operações que estão sendo feitas aqui. A é igual a B mais C menos 5D, certo? Então, para executar essas operações, o que vai acontecer? Como a gente tem, por exemplo, no vetor D, nós temos 3 valores, nós precisamos de uma estrutura de repetição contada para acessar esses valores do vetor D, assim como acessar os valores do vetor C e do vetor B também, certo? Então, aqui nós vamos criar o vetor A, certo? Para a gente poder inserir os valores resultantes da operação. E aí, o vetor A, ele vai armazenar a soma, por exemplo, aqui nós temos o vetor A é igual ao vetor B mais o vetor C menos 5 vezes o vetor D. Então, esses 5 vezes o vetor D vai ser 5 vezes todos os elementos do vetor D. Então, esse 5 vai multiplicar cada um dos elementos que estão armazenados no vetor D. Assim como a gente vai fazer a somatória do B mais C menos 5D em cada elemento, certo? Então, aqui, na verdade, vai ser o vetor A na posição I é igual ao vetor B na posição I mais o vetor C na posição I menos 5D na posição I, certo? Então, isso aqui, na verdade, vai ser para cada posição do vetor. Então, aqui, na hora que a gente for fazer a operação, nós vamos precisar de uma estrutura de repetição contada. E essa estrutura nós vamos colocar um contador, eu vou chamar de cont igual a 0. Cont aqui é menor do que 3 também, porque nós temos 3 elementos em cada vetor. E aqui cont mais, certo? Então, agora nós vamos inserir os valores no vetor A. Então, aqui nós temos o vetor A na posição cont, recebe. Aí, a gente vai montar essa estrutura aqui, certo?
B na posição I mais C na posição I menos 5 vezes D na posição I. Certo? Por quê? Porque ele vai multiplicar o 5 vezes o valor que está naquela posição. Então, vai ser B na posição do contador, B maiúsculo, né? Porque o meu vetor foi declarado como B maiúsculo, mais C na posição do contador. E aqui eu vou só aumentar aqui para a gente conseguir ver tudo numa linha só, menos 5 vezes o D na posição do contador. Então, como a gente tem que esse 5 vezes D na posição do contador é uma operação que deve ser executada primeiro, então a gente tem aqui que fazer essa precedência, né, para que isso aqui aconteça primeiro. Então, nós colocamos o parêntese aqui, certo? Então, nós temos aqui o parêntese para dizer que o 5 vai multiplicar o elemento do contador, o elemento do vetor na posição do contador. E depois nós vamos ter essa somatória, né, que é B na posição do contador mais C na posição do contador menos o resultado dessa expressão aqui, certo? Dessa operação. Então, no final, nós vamos ter armazenado o valor dessa operação aqui para cada elemento. E aí vai ser armazenado nos 3 elementos de A, certo? Então, agora nós vamos mostrar na tela o vetor A. E aí nós vamos colocar assim: A, e aí eu vou colocar é igual, aí eu vou colocar bem assim para ficar bem específico de vetor, certo? E aí vocês vão ver a diferença dos alerts que eu fiz no início. Então, aqui eu concatenei o texto, né? O A igual, aí o colchete abrindo, coloquei o vetor, né? O vetor que eu recebi, que eu consegui através dessa operação. E depois eu coloquei outro colchete para fechar aqui e ficar no modelinho de vetor. Certo? Então, nós vamos executar. Eu vou abrir aqui essa parte para a gente ver a execução do código. E agora nós vamos digitar os valores. Então, aqui eu vou digitar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 são os elementos do vetor B. Então, aqui vai aparecer, ó, B igual a 1, 2 e 3. E aí a gente coloca agora os elementos do vetor C. Vou colocar 4, 5 e 6. Digitei errado aqui, deixa eu executar novamente. Não pode ser mais rápido do que a máquina. Pensem nisso. Então, 1, 2 e 3. O computador está dando uma travada. Elementos do vetor B. 4, 5 e 6. Elementos do vetor C. Ok. Botar 8. Pulei o 7. 9 e 10. O 10 foi aqui sozinho, mas enfim. Coloquei antes de aparecer para me digitar. Acho que não vai dar nenhum problema. Ok. Apareceu aqui 1010. Tudo bem. Vamos lá. Aí aqui apareceu o resultado da expressão. O que é o resultado da expressão? É o vetor B, que é 1, mais o 4, que é o 1 mais 4 dá 5, menos 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Aí aqui vai dar 5 menos 40, dá menos 35, certo? E aí vai executar isso tudo para os outros elementos. Como aqui eu digitei errado, apareceu aqui 50, 41, certo? Mas se vocês compararem com o exemplo que está lá na plataforma, esse exemplo aqui vai dar um pouco diferente, porque eu digitei 1010 aqui, certo? Vamos executar novamente para ver se eu consigo colocar os valores, porque o computador está travando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Vou digitar 1,
2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, agora deu certo. Então, aqui nós vamos fazer 1 mais 4 dá 5, menos 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. 5 menos 35 dá menos 30. Então, aqui 2 mais 5, 7, né? 7 menos 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40, menos 7, menos 33, tá aqui. E aí, a mesma operação aqui, 3 mais 6, 9, menos 5 vezes 9, que dá 45, menos 9 dá menos 36, certo? Então, aqui o resultado vai ser esse. Então, vejam a diferença. Por exemplo, quando eu coloquei aqui o B, eu coloquei somente o B igual e já coloquei aqui o vetor na hora de fazer aqui o alert, de montar o alert de cada um dos vetores. E veja a diferença do alert que eu fiz aqui embaixo com os colchetes, que ficou mais bonitinho para a gente ver os valores dos vetores em cada posição, certo? Então, essa é a proposta do exercício de hoje, né? Aprender a fazer operações com vetores. Então, vejam que para poder fazer essas operações, eu tive que utilizar uma repetição contada para acessar os elementos de cada vetor naquela posição, para que eu conseguisse acessar e fazer as operações nos valores específicos de cada posição, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta aqui, compartilha para que o YouTube entenda e possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Se inscreve aqui no canal também, nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, ainda não definimos o horário, mas estamos postando todos os dias na segunda, quarta e sexta. Todos os dias não, né? Todas as segundas, quartas e sextas. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!